E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu não tenho estado ativo aqui nas últimas semanas e no último mês praticamente, mas é por uma boa causa, vocês vão saber de tudo em breve. Mas aconteceu uma parada comigo nesses últimos dias que eu fiquei um tanto quanto impressionado. Simplesmente hackearam minha conta. Eu acho que eu já fiz alguns vídeos aqui contando como tem gente se passando por parceiros e anunciantes e toda vez tentam entrar em alguma conta minha. Mas dessa vez não apenas tentaram me hackear, como conseguiram, e o cara que me hackeou ainda me chamou no WhatsApp e ficou conversando comigo. É um negócio assim inacreditável. Bom, mas vamos lá pra eu tentar explicar o que aconteceu e como esse cara conseguiu acessar as minhas contas, porque não foi só uma que ele teve acesso a basicamente tudo. Mas primeiro eu queria deixar claro que ele não acessou as minhas contas pessoais. O que ele hackeou foi o Instagram da Sem Animação e basicamente foi só isso. Mas eu vou explicar pra vocês como isso é realmente um problema e como ele conseguiria ter acesso a todas as outras contas a partir dessa. Basicamente ele não entrou nas minhas contas pessoais porque ele não quis mesmo, porque da forma como ele invadiu essa conta da Sem Animação, ele conseguiria fazer isso com qualquer outra conta. Então assim, foi um negócio sinistro, algo que nem eu esperava. Mas deixa eu tentar explicar essa história do meu ponto de vista, da forma como eu vi todas essas coisas e como isso começou pra mim. Primeiro que eu estava em casa, deitado, por volta das 10 da noite, quando chegou uma mensagem pra mim no WhatsApp. Olá, boa noite. Me chamo Alan Linhares e sou representante da central de atendimento do Instagram. Verifique em nosso sistema que foi constatada uma tentativa de acesso na sua conta do Instagram na região de São Paulo. O senhor reconhece esse acesso? Nesse momento eu já tava pensando, deve ser mais um desses malucos que querem mandar algum link suspeito, alguma coisa pra baixar, pra tentar hackear a pessoa. Assim, talvez isso funcione com algum velho, com algum idoso, uma pessoa que não mexa tanto em celular, mas pelo amor de Deus, cara. Tentar isso comigo ou com qualquer outra pessoa jovem que sabe mexer em rede social não vai dar certo. E já pensando nisso, já sabendo dessas coisas, e eu como um excelente produtor de conteúdo que eu sou, dá pra ver que eu posto com bastante frequência, eu resolvi responder o cara pra ver no que ia dar essa conversa dele, o que ia dar esse papo que ele tava falando. Aí eu mandei pra ele, caralho, o Instagram, reconheço sim, fui eu. E nisso não tinha aparecido pra mim nenhum acesso ou coisa suspeita nas contas, tinha só esse cara mandando mensagem mesmo, o que é algo normal, assim. Basicamente todo dia chega no e-mail ou na caixa de entrada alguém mandando alguma coisa desse tipo. Mas aí ele respondeu depois: perfeito, a solicitação está vindo de um aparelho iPhone 14 Pro Max. Foi o senhor mesmo? Aí eu respondi: esse mesmo, em qual conta? Eu perguntei qual era a conta pra eu ver o real motivo dele tá mandando isso. Se ele veio pra tentar hackear alguma página, eu tinha que ficar tentando saber qual página que ele tava tentando hackear. Principalmente pra tentar entender como é que alguém conseguiu meu número através da página, como é que alguém conseguiu meu número e sabe que eu sou o ADM dessa página. E ele respondeu que era a página da Desenhos Putos, @DesenhosPutos. E aí eu respondi pra ele: carai, fui eu mesmo então. E ele continuou nesse papo, ele continuou insistindo que ele era alguém do suporte do Instagram. E eu comecei a achar isso um pouco estranho, um pouco suspeito. Ele não tinha mandado nenhum link, ele não mandou nenhum PDF, não mandou nada suspeito pra baixar ou coisa desse tipo, desse gênero. Mas aí ele mandou mais uma mensagem: só um momento, vou dar baixa. Quando ele mandou isso, dessa vez realmente apareceu pra mim uma solicitação de acesso no Instagram. E eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas quando você tem a autenticação de 2 fatores ativa e uma pessoa tenta entrar na sua conta, você precisa primeiro aceitar o login dessa pessoa. Mas se a pessoa consegue chegar nessa etapa, significa que ela já tem acesso à conta. Então o cara meio que já tava com acesso da conta da Desenhos Putos no Instagram. E aí nesse momento já me bateu um certo desespero e eu fui tentar avisar pro pessoal do grupo que já estavam tentando entrar nas contas. O pessoal do grupo, os administradores da Desenhos Putos e das outras páginas. Gente, tem alguém tentando hackear o Insta. Não aceitem solicitação, não falem com ninguém estranho. Eu falei tipo como uma pessoa fala pra criança, pra ela não conversar com estranhos na rua. E aí a Sabrina respondeu e alguns dos outros ADMs eu já tinha avisado pelo privado também. Então eu entrei lá no Instagram, eu recusei todas as solicitações que tinham e comecei a dar uma melhorada na segurança da conta pra poder entender como esse cara conseguiu a senha do Instagram. E enquanto isso, o suposto hacker continuou mandando mensagem no meu chat, mensagem no meu WhatsApp. Verifique em nosso sistema que foi constatada uma tentativa de acesso à sua conta do Instagram na região de São Paulo. O senhor reconhece esse acesso? Novamente nesse Instagram. Nesse momento eu já tinha mudado a senha da conta e removi o acesso de todas as pessoas que estavam logadas. Então meio que estava tudo seguro, só tinha eu na conta, só tava eu logado naquela conta. E aí eu respondi pra ele, mas com um certo receio já, porque o cara realmente conseguiu entrar na conta. Mas eu continuei falando com ele pra tentar entender a situação, tentar entender o que tava acontecendo, como é que esse cara conseguiu acesso à conta. Sim, já entrei aqui, tá tudo de boa. Não precisa me avisar pelo Zap não, Zuckerberg. Já desativei as notificações. E ele me mandou: somos uma central de ajuda apenas. E agora querem vir me avisar pelo WhatsApp? Então me ajuda a te ajudar. Deveriam ver que tem a notificação ligada. Daí nessa parte o cara simplesmente largou dessa fic de que ele era alguém da equipe do Instagram e começou a falar como uma pessoa normal. Então ele mandou: trouxa, você. E nisso eu tava rindo, eu mandei um monte de kkkkkk. E ele falou que riu bastante. E depois disso ele ainda teve a audácia de pedir pra eu aceitar a solicitação dele. Ele mandou um entra aí, pedindo pra eu aceitar a solicitação dele lá na conta. Só que eu fiquei bem curioso de como ele conseguiu acessar essa conta, como ele conseguiu a senha dessa conta. É algo que nem eu mesmo tenho, ninguém sabe a senha dessas contas de páginas e coisas do tipo. A gente cria uma senha absurdamente difícil e absurdamente complexa, depois anota ela em algum lugar e ninguém sabe ou salva ela. Então assim, pra pessoa ter acesso a essa senha é um negócio praticamente impossível. E aí por causa disso eu fiquei curioso e perguntei pra ele: como tu conseguiu enviar a solicitação? E o cara
mandou um não sei, kkkk. O cara simplesmente invade, entra na conta de outra pessoa e não sabe como ele fez isso. E aí eu respondi pra ele, como não sabe, ô carai? Se me falar, eu te conto uma coisa. Eu simplesmente mandei pra ele um negócio do tipo, vou te contar um segredo meia-noite. Só que aí nesse momento ele me mandou uma foto temporária pelo WhatsApp. Eu fiquei um pouco receoso de abrir essa foto temporária e voar uma piroca na minha cara. Mas aí eu abri e na hora que eu olhei, o maluco mandou um print já acessando a conta da Sem Animação no Instagram. Ele tava logado na conta. Eu até tentei printar essa foto temporária, mas o WhatsApp não deixa fazer isso. E aí eu fiquei procurando alguma coisa pra tentar tirar foto da tela do celular. Só que o objeto mais perto de mim no momento era um notebook com uma câmera bem bosta. E a foto da tela do celular que eu tirei com o notebook ficou essa desgraça que vocês estão vendo aí. Não dá nem pra ver nada direito. Mas eu também não podia perder muito tempo com isso, se preocupando com o print ou em tirar foto, porque o cara tinha acessado a conta. E se ele tivesse realmente acessado a conta, eu tinha que dar um jeito de recuperar antes que ele trocasse o e-mail, trocasse a senha e mudasse tudo. Foi nesse momento que começou toda a correria pra tentar salvar tudo, tentar recuperar a conta o mais rápido possível. No início eu até me questionei se esse cara realmente tinha acessado a conta, mas por ele conseguir mandar uma solicitação de login lá na conta da Desenhos Putos, eu meio que liguei as coisas e percebi que ele realmente tinha acessado essa conta da Sem Animação. Porque se ele conseguiu acessar uma e foi bloqueado pela autenticação de 2 fatores, ele conseguiria acessar outra que não tinha autenticação de 2 fatores. Daí nesse momento eu já me toquei que o cara realmente tinha hackeado a conta, que ele de alguma maneira tinha conseguido acessar a conta. Então eu nem fiquei achando que era montagem ou coisa do tipo, porque realmente não tinha motivo pra ser. O cara tinha acessado uma das contas já e não tinha passado. Só que nessa outra, como a segurança era menor, o cara conseguiu acessar. Então no meio disso, no meio desse desespero todo, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na conta dessa animação no Instagram, meio que pra tentar entrar lá e remover as pessoas que tinham acessado. E além disso, tentar trocar a senha, tentar trocar o e-mail pro cara não conseguir acessar mais. Mas isso já era meio que tarde, eu já tinha perdido tempo tentando tirar foto da tela do celular e o cara já tinha deslogado todas as pessoas da conta. E nesse tempo ele também mudou o e-mail, mudou a senha e ativou a autenticação de 2 fatores pro aplicativo. Então meio que não tinha mais o que fazer com essa conta. O cara realmente já tinha acessado, já tinha trocado todos os logins, todas as senhas e e-mail. E eu só mandei no WhatsApp pra ele uma risada, respondendo lá a foto temporária que ele tinha mandado. E o cara ainda mandou um já te passo. Aí. E o cara falou que ia me passar a conta de volta. Era tipo uma brincadeira que ele tava fazendo de hackear a pessoa. Ele hackeia a pessoa, manda print pra ela que entrou na conta e depois passa a conta de volta. É pegadinha do Everson Zóio. E isso foi 10h30 da noite, passou meia hora desse rolê todo e eu não mandei mais nada pra ele. Nesse tempo eu fiquei tentando revogar todos os acessos que ele estava fazendo e tentando recuperar a conta o mais rápido possível. Mas eu não tava conseguindo recuperar a conta de nenhuma forma, sempre dava algum erro, ou então pedia pra mandar um código pro número que ele tinha colocado, ou então na hora que eu conseguia acessar, o Instagram pedia o código de autenticação de 2 fatores pelo aplicativo, então nada funcionava. E bem, como o cara tinha falado que já me passaria a conta de volta, meia hora depois eu fui cobrar ele, e aí eu mandei lá no chat dele, cadê? Vai que o cara realmente era um hacker do bem que só queria acessar a conta pra zoar mesmo. Aí eu mandei pra ele esse cadê e ele respondeu, quis me zoar? Mano, nem ia pegar esse outro. Esse outro, no caso, esse outro perfil, porque aparentemente ele queria hackear a conta da Desenhos Putos e não a da Sem Animação. E aí eu mandei pra ele, e eu tenho que te dar minha conta? Uai. Cara folgado, mano. Simplesmente reclama porque eu zoei ele, porque ele queria acessar minha conta. Bom, aí dessa vez ele demorou um pouco pra mandar algo, e nesse meio tempo eu fui tentar entender o que tinha acontecido, como que esse cara conseguiu hackear a minha conta de um jeito tão nada a ver assim. Mas pra entender o que aconteceu de fato, a gente tem que voltar meia hora antes dele me enviar mensagem no WhatsApp, lá pras 9h30 da noite. Nesse horário chegou uma mensagem pra mim por SMS, e eu vi o celular tocando, e chegou isso aqui pra mim nessa mensagem. Número de protocolo, tal, referente à ativação do Vivo Controle Digital 1. E por volta das 10 da noite, que foi lá no momento que ele me mandou mensagem, meio que o meu número de celular parou de funcionar, simplesmente parou tudo. Ficava parecendo que tava sem serviço e que não tinha sinal de rede ou de 4G e coisas desse tipo. Mas até depois desse rolê todo, que ele hackeou, que ele acessou a conta por volta das 11 horas da noite, eu não tinha achado nada tão incomum. É normal a rede cair às vezes, principalmente quando tá chovendo. E apesar de não tá chovendo no dia, tava com o céu meio nublado e tava com bastante raio, bastante trovão. Então eu tinha pensado, a rede caiu porque, sei lá, deve ter faltado energia em algum canto e parou de funcionar a transmissão de sinal dele. E o SMS que eu tinha recebido eu simplesmente ignorei, porque a Vivo manda uns 50 SMS todo dia, então esse parecia ser só mais um dos vários que eles enviaram. Só que agora, como tudo isso tinha acontecido, eu achei bem estranho, e as minhas suspeitas eram que ou esse cara tinha conseguido o acesso completo do meu telefone, o que era bem improvável, porque eu não saio clicando em link de velhas idosas perto de você, ou então ele tinha feito alguma coisa com a operadora do meu número, nesse caso a Vivo. Aí eu abri o aplicativo da Vivo que eu já tinha instalado no meu celular, e lá estava um plano de 12 GB no meu número. Antes disso eu não tinha nenhum plano de telefone, eu nunca contratei nenhum plano de telefone pela Vivo. Quando eu precisava de internet, o que era bem raro, porque eu normalmente não saio e preciso de 4G, mas quando eu precisava eu colocava créditos e ativava alguma promoção, e era isso. Mas agora por algum motivo tinha a desgraça de um plano cadastrado ali, um plano de 12 GB. Então com toda essa treta, todo esse rolê de não estar conseguindo acessar a conta do Instagram, eu fui testar pra ver se o cara realmente tinha conseguido de algum modo sequestrar o meu número. Então eu pedi pra minha namorada enviar um SMS pro meu número, e ela enviou esse SMS e ele não chegou pra mim. Então eu pedi pra ela ligar, e ela ligou
pegou e chamou no celular dela a ligação, mas no meu celular não apareceu a ligação e nem apareceu que tava chamando ou que tinha alguma chamada. E quando eu fui tentar ligar pra alguém, apareceu que o meu número não estava registrado na rede, como se realmente tivesse sumido meu número do meu celular, sumido o número do meu chip. Nesse momento eu já fiquei puto com a Vivo, que é a minha operadora de telefone, porque o cara simplesmente cadastrou uma promoção no meu número e com isso ele pegou o número pra ele. Mas isso era só o começo, eu nem imaginava que eu ia ficar puto com a Vivo muitas vezes ainda. Então o rolê que esse cara fez pra hackear isso foi o seguinte: ele cadastrou um plano de celular no meu número, ele foi até alguma loja da Vivo na cidade dele e falou que o número era dele e pediu a portabilidade do número. Então algum atendente da Vivo deve ter acreditado nisso e com isso o cara pegou o meu número pra ele. Foi simplesmente isso que ele fez. Talvez tenha algum complô aí de funcionários da Vivo que estejam nesse trâmite, nesse esquema, mas isso não dá pra ter certeza, então não vou nem acusar isso. Eu sei que as etapas que ele deve ter feito foram essas. Daí ele provavelmente usou isso pra conseguir o meu número e conseguir o código de autenticação de 2 fatores por SMS e assim ele entrou nas minhas contas. Um fato interessante é que isso, quando eu fui descobrir isso, já eram 11 horas da noite de uma sexta-feira. Ou seja, não tinha como eu ir até uma loja da Vivo pra recuperar meu número porque tava de noite. E mesmo que eu fosse no sábado, provavelmente teriam que deixar as coisas pra segunda-feira. Mesmo se eles resolvessem as coisas lá no sábado, eu sei que as coisas realmente iam funcionar só na segunda-feira. Daí no meio desse rolê eu já tinha avisado pra muitas pessoas, já tinha avisado pra muitos grupos que a conta tinha sido hackeada. E aí o Félix, que é um dos ADMs da Sam, falou que ia me ajudar nisso. Então ele foi me guiando no que eu precisava fazer pra poder recuperar a conta. Meio que ele tem uns contatos e uma forma mais direta de conversar com a equipe de suporte e essas coisas. E assim meio que foi dando, a gente foi achando maneiras de tentar revogar o acesso do cara que hackeou a conta. Mas nesse meio tempo o hacker ainda ficava mandando algumas coisas lá no meu WhatsApp e ficava tentando me subornar pra eu tentar passar a conta da adesão dos putos pra ele. Ele ficava falando que ia devolver a conta que ele tinha hackeado se eu fizesse isso. E ainda me ofereceu o dinheiro pra eu passar a conta pra ele. Então depois da última mensagem lá que ele tinha mandado antes, ele mandou isso aqui: resumindo, CZ. E eu não sei o que significa isso, mas eu acho que não significa nada, ele só apertou errado mesmo. Solta o outro aí pra nós. Aí eu falei pra ele o esquema todo que eu tinha entendido, que eu tinha sacado, como que ele hackeou a conta. Um plano de celular no número escolhido, kkkk, tá de sacanagem. Qual é, cara? Você e eu sabemos que eu vou recuperar isso, me explica aí. Qual é a desse plano? Chega a mensagem pra pessoa que cadastrou e ele respondeu: quer aprender mesmo? Tá de sacanagem, o cara nem pra falar a forma como ele fez o crime dele, ele não falou. Ele não é tipo aqueles vilões de desenho que o cara fala que entendeu o plano dele e ele começa a contar o plano. Mas eu fiquei na esperança dele explicar certinho como é que ele fez, porque por mais que eu já soubesse, eu queria entender como é que ele conseguiu realmente fazer essa portabilidade do número. Então eu queria saber como é que ele explorou essa vulnerabilidade das empresas de celular. Mas eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, porque não é algo simples, não é algo fácil. E eu meio que imaginei que se eu descobrisse essa falha, se eu descobrisse o que ele fez pra hackear, ainda daria pra reportar isso pras redes sociais e eles meio que te pagam pelo aviso, o programa de bug bounty deles. Tipo assim, eles te pagam pro reportar alguma falha de segurança. Então eu meio que fiquei pensando que se eu descobrisse essa falha de segurança, eu poderia, sei lá, até ganhar alguma grana em cima disso. Fui hackeado e fiquei rico. E eu mandei pro cara: obviamente, entendi, meio que um sequestro de SMS, que ultrapassado. Acho que dá pra ganhar um bom dinheiro com isso e nem é hackeando alguém, que obviamente tu gastou dinheiro pra isso. E eu falei isso, eu falei que ele tinha gastado dinheiro pra isso porque ele tinha comprado um plano de celular no meu número. Então ele deve ter gasto aí uns 50, 70 reais pra fazer essa brincadeira. Eu pesquisei depois no site da Vivo o valor desse plano e era realmente por volta dessa faixa aí de uns 50 reais. Então ele me respondeu depois: lógico que dá, mano. Se você me soltar essa página de 900k, eu garanto os 25 mil no seu bolso. Deixa até ficar logado junto com nós. Ninguém vai nem saber dessa conversa. Você, depois de uns dias, só postar que recuperou e quem tomou prejuízo fazer boletim. Mano, olha as ideias do cara. Ele hackeia uma das minhas contas, ele fala pra eu entregar outra conta pra ele e ainda tenta me subornar dizendo que ia me dar 25 mil pra enganar as pessoas. Como se ninguém fosse prejudicado nessa história. É sinistro o quanto ele nem se preocupa com nada, ele acha que pode sair aplicando golpe em todo mundo que não vai dar em nada. É surreal de verdade. Porque se o cara tá fazendo isso é porque ele já tem uma noção de que não vai acontecer nada com ele. E também não é como se ele não soubesse que a polícia ia estar investigando ele, que alguma força policial ia estar perseguindo o cara. Porque ele falou que é só as pessoas fazendo boletim de ocorrência depois. Mas pelo visto o cara não tem medo disso. Ele deve estar com alguma proteção, alguma coisa de segurança que ele simplesmente tá com foda-se pra isso. E eu respondi pra ele essa mensagem: meu brother, se tu conseguir 25 mil com essa conta, kkkkkk, tô há um ano com ela e não consegui 100 real. E isso é triste, mas é verdade. É muito difícil conseguir algum dinheiro com contas assim em rede social. Dá até pra ganhar alguma coisa quando aparece alguma parceria, mas é bem raro. Não é sempre que acontece. Então pra ele conseguir mais que 25 mil assim do nada é praticamente impossível. Nessa hora eu não tava mais nem lembrando desse suborno dele. Eu só tava achando meio que engraçado esse fato dele dizer que vai conseguir mais que 25 mil reais com a conta. Mas só depois de um tempo que eu fui sacar que ele tava falando isso, porque ele tava se referindo à conta da Desenhos Putos e não a da Sem Animação, que foi a conta que ele tinha conseguido entrar. Ele imaginou que por ter mais de 900 mil seguidores lá, dava pra conseguir, sei lá, 30 mil reais em um dia. Ou alguma coisa desse tipo, alguma coisa desse gênero. Então o cara continuou o papo dele depois: confia ou não em mim?
O cara simplesmente mandou um confia ou não em mim. Ele hackeia minha conta e fala pra eu confiar nele. Mano, isso é muito absurdo, isso é muito bizarro, cara. Como é que dá alguém tão cara de pau assim? Que tipo de confiança que esse cara tá passando, mano? É inacreditável, assim, é surreal a cara de pau desse maluco. Eu tô falando sério, mano. Nunca vi algo assim, é impressionante. Tem que ser muito corajoso pra mandar um negócio assim e achar que a pessoa realmente vai acreditar, vai cair nesse papo dele. 25k, eu gravei, garanto. Bate quantos stories? Vem na transparência. Tô trocando ideia de homem contigo. Ai, o cara saiu de suporte do Instagram pra trocar ideia de homem, papo de confiança. Eu realmente acho muito maneiro e muito impressionante essa forma como ele vai tentando mostrar confiança, como ele vai tentando persuadir a pessoa, dizendo que tá levando o papo a sério, que é uma conversa séria. Ele é um homem de negócios. Enquanto isso, ele tava lá na conta dessa animação postando golpe de urubu do Pix. Esse é o cara que tá passando confiança. Olha aí, pô, me referindo assim a quantas visualizações bate nos stories, já que ele tinha acesso à conta. Tu que tá na minha conta, kkkk. Uai. Eu não entrei no seu Insta de 900k, irmão. Aí eu tentei jogar o jogo da malandragem com ele, já que ele tava nesse papinho. Se tu me passar esse de volta, eu penso. Nem tu, nem eu. Esse aqui, o Instagram bloqueou o meu acesso. E eu meti mais o louco ainda. Ah, daí é zoado. Vai que o Insta bloqueia também, mano. Ele tava falando que basicamente o Instagram bloqueou o acesso dele da conta dessa animação. E aí ele respondeu: bloqueou porque você não ajudou. O cara queria que eu colaborasse com ele me hackeando, tá ligado? Eu nunca vi alguém com tanta audácia assim na minha vida. Ele literalmente tava reclamando que eu não ajudei ele a me hackear. Aí eu mandei o seguinte pra ele: pois me passa a conta aí pra eu recuperar. Tentando ver se ele caía nesse papo pra eu recuperar a conta dessa animação. Já que ele tinha perdido o acesso também. Como assim, irmão? Me passa o e-mail e a senha que eu recupero. E ele mandou: mas viado, pra mim nem tá mostrando mais. Alguma fita tá errada. Bom, e aqui acaba a minha conversa com ele. Eu não mandei mais nada. Eu sabia que o cara tava com a minha conta e eu tava achando meio arriscado continuar mantendo a conversa. Eu não sabia até onde esse cara tinha acesso às minhas coisas, então achei melhor deixar como tava. Porque assim, ele pegou uma conta minha, mas dava pra recuperar. Eu sabia que dava pra recuperar. Agora, se ele fosse tentar pegar outras coisas, como o e-mail ou o canal, seria bem mais complicado, porque é um processo bem mais burocrático. Principalmente pra recuperar o e-mail, mano. Se alguém hackeia seu e-mail, é um rolê tremendo pra você conseguir recuperar acesso. E como ele tava com o meu número e com a autenticação de 2 fatores, eu fiquei com medo realmente disso. Ele começar a usar o meu número e a autenticação de 2 fatores pra pegar todas as minhas contas. Todas as minhas contas de tudo. Tipo, conta do banco, conta do e-mail e sei lá, o que desse mais pra ele pegar. Isso aqui que ele tava mandando, que ele não tinha acesso à conta, era mentira dele. Ele tava assim, logado na conta e tava postando o urubu do Pix lá. Ele postou umas 5 fotos de urubu do Pix naquela conta. E a sorte é que o Instagram tava conectado com a conta do Facebook. Então meio que tudo que era postado no Instagram aparecia no Facebook e dava pra apagar lá pelo Facebook. Então é meio que por isso que esse cara não conseguiu enganar ninguém. Eu acho que ninguém caiu nesse golpe dele do urubu do Pix. Porque toda hora quando ele postava algo, eu entrava no Facebook e apagava a postagem. E todo mundo ativou todas as notificações da página dessa animação. Então toda hora quando esse cara postava alguma história ou alguma publicação, chegava notificação pra gente, a gente ia lá e apagava. Só que assim, não dava pra recuperar o acesso à conta em si pela conta do Facebook. Só dava pra ficar realmente apagando as postagens que ele fazia. Então meio que não servia pra muita coisa, mas ajudou a gente a fazer ninguém cair nesse golpe do Pix que ele tava postando. Bom, isso foi sexta de noite. Esse rolê todo aconteceu lá de 9h30 da noite até, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, mais ou menos. Foi a hora que eu realmente parei um pouco de ver essas coisas. E no sábado de manhã, quando eu acordei, eu ainda não tinha acesso à minha conta e eu não tinha acesso ao número de celular. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir logo cedo numa agência da Vivo pra resolver essa parada do meu número. Mas essa ida lá foi uma verdadeira piada, porque a Vivo simplesmente cagou pro que eles fizeram. Eu fui lá por volta de umas 9 da manhã com a Carmen e tava só eu e ela lá na agência praticamente. E nisso nem mandaram eu sentar e pegar a ficha pra esperar. Eu fui direto falar com o atendente. Na hora que eu cheguei lá, expliquei a situação, o cara falou: não, senta ali e vai falar com o atendente. Eu expliquei lá toda a situação pro atendente e primeiro o cara não tava acreditando que tinham pego meu número. E aí a partir daí ele pegou a conta, tipo, pra ele. E aí quando começou a bater o desespero. Pois é, aí eu fiquei assim. O pessoal tá pedindo dinheiro pro negócio. Ele tava pedindo dinheiro, só que eu tenho acesso pelo Facebook também, que dá pra gerenciar a conta. Aí eu consegui apagar, mas não consegui acessar a conta. Ele tava falando: não, isso é impossível, cara, não tem como isso ter acontecido, porque tem um protocolo de segurança que a gente segue, que não dá pra fazer isso. Aí eu passei meus documentos pra ele e ele verificou que o número era realmente meu. Ele começou a ligar pra esse número e mandar SMS. E foi só nesse momento, depois que ele ligou e mandou SMS, que ele viu que o número realmente estava com outra pessoa. E nisso ele começou a tentar pegar o acesso de novo. Mas nessa ideia dele de recuperar o meu número de volta, ele foi lá dentro da loja da Vivo, pegou um chip novo e falou assim: vai pagar no crédito ou no débito? Mano, eu instantaneamente fiquei puto com esse cara. Não só com ele, mas com a Vivo inteira. Eu sei que a culpa não era deles diretamente e que a culpa não era desse cara diretamente. Mas como assim eles entregam o meu número pra outra pessoa, eles passam acesso de todas as minhas coisas pra alguém que simplesmente cadastrou um plano de celular no meu número e ainda tem coragem de virem me cobrar um chip novo, tá ligado? Então eu fiz o que todo mundo na minha situação faria. Eu levantei e falei que eu queria conversar com o chefe dele. Eu perguntei quem era o gerente ali. Então ele chamou uma mulher e eu expliquei pra essa mulher o que tinha acontecido. E ela falou que eu iria ter que comprar o chip
novo pra poder recuperar o número. Então eu disse que eu não ia comprar o chip novo porque eu tava usando o meu número e eles não deveriam passar o meu número que tá comigo pra alguém aleatório assim. E depois de reclamar isso com ela entrou lá de novo na loja, ela ficou uns minutos lá dentro. E isso, a agência toda tava em choque com a situação, todos os atendentes ficavam olhando com uma cara meio que de que merda de situação, hein? E aí passou um tempinho e ela chegou com outro cara que era meio que o gerente da loja, o dono da loja em si, sei lá. Ele meio que dá um bom dia assim calmo, tava um cara calmo, um cara tranquilo. Então ele pergunta o que rolou e eu explico toda a situação pra ele e ele simplesmente fala: ah, coloca o número dele de volta no chip que ele já tava usando. E mano, depois que esse cara falou isso, eu tô falando sério, não demorou um minuto, não passou um minuto, eles recuperaram meu número de volta pro meu chip antigo. Eu não sei por que caralhos eles decidiram que seria uma boa ideia me vender um chip novo. Eles tinham passado meu número pra outra pessoa e acharam que era a melhor ideia do mundo me vender um outro chip. Na moral, isso é sem sentido nenhum, cara. Talvez isso tudo seja um grande complô pra vender chip. Mas então eles me falaram que eles só conseguiriam me ajudar nessa parte do chip. A conta do Instagram que foi hackeada eu teria que resolver tudo de outro jeito. Eles até me passaram o número de um técnico que já tinha feito isso pra outras duas pessoas recentemente. Eu até fiquei meio curioso quando ele falou isso, porque, mano, se outras duas pessoas passaram pelo mesmo problema recentemente, como que eles estão deixando isso acontecer ainda? É sem nexo nenhum, não tem segurança nenhuma nessas operadoras, cara. Estão entregando um número e estão entregando o chip das pessoas pra outras pessoas aleatórias, e foda-se. Só que, beleza, eu fiquei um tempo tentando recuperar a conta, agora que tava com o número de volta, mas não tinha como, porque não passava pela autenticação de 2 fatores pro aplicativo que o cara tinha colocado. Mas aí, como eu já tinha recuperado meu número e como eu sabia que ia demorar, como eu sabia que ia ser um processo longo, eu simplesmente aceitei, eu não queria me estressar mais com ninguém ali, e eu fui embora pra casa. Depois de causar o caos lá naquela loja e todo mundo ficar me olhando, todos os atendentes ficarem em choque, eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Então eu passei sábado e domingo, o resto do dia inteiro, removendo a publicação que o hacker colocava lá na página. Eu ficava também nesse meio tempo tentando recuperar a conta de alguma forma, mas meio que não tinha jeito, era muito difícil passar pela autenticação que tava lá. Até que na segunda-feira de manhã, o Félix me fala que ia chegar uns e-mails pra mim e era pra eu responder. Aí eu fui e respondi os e-mails e logo em seguida eu consegui recuperar o acesso à conta e finalmente eu tava em posse do Instagram da Sem Animação de novo. E aí a gente conseguiu recuperar as contas, conseguiu tirar o acesso de todo mundo, recuperar os e-mails e tudo mais que o cara tinha pego. Mas cara, olha que rolê que foi pra eu conseguir ter acesso de novo às contas, porque simplesmente a Vivo resolveu dar meu número pra outra pessoa. Eu perdi 3 dias pra resolver um rolê que nem deveria ter acontecido. E o pior é que ainda aconteceu numa sexta-feira de noite, então nem dava pra recuperar isso de uma forma fácil. O melhor é que depois que eu recuperei meu número, o hacker ainda tentou fazer o mesmo golpe de novo, e ele colocou um outro plano de internet no meu número, só que dessa vez era um plano maior, era um plano de 22 GB. Então ele já tinha colocado um plano de 12 GB, depois aumentou esse plano pra 22 GB, depois ele aumentou de novo pra 64, alguma coisa assim. Então pelo que parece, esse cara teve um prejuízo hackeando a minha conta, porque ele gastou aí provavelmente uns R$200 comprando chip e cadastrando plano de celular e conseguiu R$0 com isso, porque todas as postagens de golpe do Pix que ele fazia lá eu apagava. E no final das contas, quem vai ganhar com isso sou eu, porque eu vou monetizar esse vídeo em cima dessa história. Mas é o mínimo que eu poderia ganhar pensando bem, porque foi um rolê gigantesco. Eu tive que trocar acesso e ativar a autenticação de 2 fatores pro aplicativo em todas as minhas contas, deu um trabalho fudido, principalmente porque esse cara conseguiria ter acesso a coisas bem mais valiosas do que o Instagram em si. Com o meu número de celular, ele conseguiria ter acesso aos meus e-mails, ele conseguiria ter acesso ao meu WhatsApp em si, ele conseguiria ter acesso ao meu GitHub, todos os códigos de todos os programas e projetos que eu trabalho. Então assim, mano, esse cara hackeou algo que, por mais que eu goste de ter e por mais que eu goste de estar lá no meio participando, ainda não era tão valioso quanto as outras coisas que ele poderia hackear. Se ele hackeasse meu GitHub, eu tava fudido. Mas enfim, eu acho que a história é essa. Esse foi o rolê todo que aconteceu comigo esses dias. Eu sei que eu tô um tempo sem postar vídeo aqui, mas eu vou tentar fazer vídeo de volta e eu vou explicar o que tem acontecido nesses últimos tempos também. E fica aí também o aviso de quem tem autenticação de 2 fatores por SMS. Essa autenticação de 2 fatores por SMS é uma merda, não usem isso. Baixem um app aí que gerencia essas coisas e façam autenticação por ele. Tem vários aplicativos que fazem isso, tem o Google Authenticator, tem o Microsoft Authenticator. Escolhe um desses de empresas confiáveis e ativa isso no seu celular, não use esse por SMS. Eu reclamei muito com a Vivo, eu fiquei muito puto com a Vivo, mas eu sei que isso também acontece com outras operadoras, aconteceu com gente que tem chip da Claro, com gente que tem chip da TIM. Então assim, mano, só não confie em SMS. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você for novo, se inscreve aí no canal e deixa um gostei nesse vídeo. Isso vai ajudar a aumentar um pouco o engajamento dele, já que tá parado há tanto tempo. E até a próxima, galera. Valeu!